O telefone tocou antes do amanhecer, trazendo um chamado urgente. Do outro lado da linha, a voz trêmula de um fazendeiro local carregava um tom de mistério. Há algo no meu celeiro? Nunca vi nada assim. Ao chegar ao local, a cena que aguardava era nada menos que extraordinária. Um falcão peregrino cuidando de filhotes de lobo abandonados, protegendo-os como se fossem seus próprios. Esse comportamento inédito deixou cientistas perplexos, desafiando tudo o que se sabia sobre instinto e comportamento animal. Adrian Sinclair já estava acostumado a chamadas inesperadas. Trabalhando como reabilitador de vida selvagem há mais de 15 anos, ele havia presenciado casos incríveis, mas nada, absolutamente nada, o prepararia para o que estava prestes a encontrar naquela manhã gelada de outono. O telefone tocou antes mesmo de o sol nascer. Do outro lado da linha, a voz de Tom Wilkins, um velho fazendeiro local, tremia de preocupação. Você precisa vir rápido, Adrian. Tem algo no meu celeiro? Não sei explicar. Só venha ver com seus próprios olhos. Adrian, intrigado, pegou suas ferramentas de trabalho e partiu em direção à fazenda de Tom. O céu estava tingido de laranja quando ele chegou. O celeiro vermelho parecia ainda mais desgastado pelo tempo, com as tábuas de madeira rangendo ao vento. Tom o esperava do lado de fora, esfregando as mãos cobertas por luvas de couro. "Está lá em cima no sótão", sussurrou Tom, como se tivesse medo de perturbar o que quer que estivesse escondido. "Eu nunca vi nada parecido nos meus 60 anos nesta fazenda." A escada de madeira que levava ao sótão estalava sob os passos de Adrian enquanto ele subia. A luz da manhã se infiltrava pelas frestas das tábuas, lançando feixes dourados no ambiente empoeirado. O cheiro doce de feno misturava-se ao aroma úmido e antigo do celeiro. No alto, o som suave de asas cortando o ar o fez parar. Ele esperava encontrar uma ave ferida, talvez um falcão tentando construir um ninho improvisado. Mas, ao alcançar o topo, ele ficou sem palavras. Lá estava ela, uma fêmea de falcão peregrino, empoleirada em um ninho improvisado de feno e isolamento. Mas não estava sozinha. Aninhados sob suas asas estavam 3 pequenos filhotes de lobo. Seus corpos, ainda pequenos e frágeis, tremiam levemente enquanto dormiam, e a falcão os protegia como se fossem seus próprios filhotes. Adrian piscou várias vezes, como se seus olhos estivessem lhe pregando uma peça. Um falcão cuidando de filhotes de lobo era algo que desafiava tudo o que ele sabia sobre comportamento animal. Ele se aproximou devagar, cada passo medido, sem tirar os olhos da cena. O falcão o observava com olhos inteligentes. Seu corpo emplumado permaneceu imóvel, mas suas asas estavam levemente abertas, como uma barreira protetora ao redor dos pequenos lobos. Ela não tentou atacá-lo nem fugir, apenas o encarou, vigilante, como se soubesse que ele não era uma ameaça. Tom, que subira logo atrás, quebrou o silêncio. "Eu encontrei a mãe deles 2 dias atrás, perto da estrada", começou ele, a voz trêmula. "Um caminhão deve tê-la atingido. Não havia nada que eu pudesse fazer por ela." Ele abaixou a cabeça, como se o peso da lembrança o esmagasse. "Mas os filhotes?", perguntou Adrian, ainda tentando processar o que via. "Procurei por eles, claro", continuou Tom. "Sabia que a alcateia não estava por perto. Talvez tivessem sido espantados. Achei que os pequenos não teriam chance. Mas então notei esse falcão indo e vindo do celeiro, carregando pedaços de carne. Pensei que ela estava se alimentando ou cuidando de um ninho. Não fazia ideia do que realmente estava acontecendo até subir aqui ontem." Adrian olhou para os filhotes. Eram tão jovens que ainda tinham os olhos fechados. "Isso é inacreditável", murmurou ele, pegando seu telefone para tirar fotos. "Ela está cuidando deles, Tom. Alimentando-os, protegendo-os. Isso vai contra tudo o que sabemos sobre predadores." Sierra, como ele instintivamente passou a chamá-la, inclinou a cabeça levemente, como se estivesse estudando Adrian com a mesma curiosidade que ele demonstrava. Debaixo dela, os pequenos lobos pareciam confortáveis, como se tivessem nascido ali. Adrian notou pedaços de carne cuidadosamente despedaçados no ninho improvisado. Sierra claramente ajustara seu comportamento para alimentar os filhotes. "O que devemos fazer, Adrian? Deixamos assim? Ou levamos os filhotes para um abrigo?", perguntou Tom. Adrian hesitou. Ele sabia que a situação era frágil. "Eles estão sendo cuidados, Tom. Sierra está garantindo que eles comam e fiquem aquecidos. Acho que, por enquanto, a melhor coisa a fazer é observar. Isso é extraordinário. Precisamos documentar isso antes de qualquer intervenção."
A notícia do falcão cuidando de filhotes de lobo se espalhou rapidamente pela pequena cidade de Cedar Ridge. Adrian sabia que precisava de ajuda para documentar o evento, então entrou em contato com o Dr. David Caldwell, um renomado especialista em comportamento de aves da Universidade de Montana. 2 dias depois, o Dr. Caldwell chegou à fazenda acompanhado de uma pequena equipe de pesquisadores e equipamentos para estudo. O professor, um homem de cabelos grisalhos e olhar atento, ficou em silêncio por um longo momento quando viu Sierra e os filhotes no ninho improvisado. Em todos os meus anos estudando rapinantes, nunca vi algo assim, disse ele finalmente, a voz cheia de admiração. Um falcão peregrino adotando filhotes de lobo. Isso desafia todos os modelos que temos sobre comportamento animal. A equipe instalou câmeras discretas no celeiro para monitorar Sierra e os filhotes sem perturbar a rotina da família em comum. O objetivo era estudar cada detalhe, os chamados que Sierra fazia, a maneira como ela alimentava os filhotes e até como os lobos começavam a responder a ela. Sierra continuava desempenhando seu papel maternal com dedicação. Ela ajustava a posição de suas asas para proteger os filhotes do vento que entrava pelas frestas do celeiro. Quando os lobos começavam a se agitar, ela inclinava a cabeça para eles, emitindo um chamado suave que parecia acalmá-los. É fascinante, comentou o doutor Caldwell enquanto revisava as primeiras imagens gravadas. Ela não está apenas alimentando-os, está adaptando seus próprios comportamentos para cuidar de outra espécie. Observem como prepara a carne, removendo partes mais difíceis para torná-la adequada à mastigação dos filhotes. Isso vai além do instinto, é uma verdadeira inovação. Sob os cuidados de Sierra, os filhotes estavam prosperando. Embora ainda dependessem dela, começavam a exibir comportamentos mais complexos. Um deles se aventurava além do ninho, explorando cantos ainda não tocados, enquanto o outro preferia permanecer por perto, atento aos movimentos de Sierra. O terceiro, sempre inquieto, transformava qualquer pequeno objeto encontrado em uma brincadeira, como se treinasse reflexos essenciais para a sobrevivência. Apesar do progresso dos filhotes, as tensões na comunidade aumentavam. Ao saberem dos lobos, alguns moradores começaram a expressar preocupações. Esses lobos vão crescer e acabar atacando nosso gado, reclamou um vizinho durante uma visita. Eles podem ser um problema sério se continuarem por aqui. Tom, dividido entre proteger os filhotes e respeitar seus vizinhos, decidiu buscar orientação de Adrian e do Dr. Caldwell. Após uma longa discussão, eles concordaram que, embora fosse seguro mantê-los por enquanto, a melhor solução seria preparar os filhotes para serem soltos em um habitat natural mais adequado. Enquanto isso, Sierra parecia cada vez mais conectada aos lobos. Durante uma noite particularmente fria, as câmeras registraram um momento impressionante. Ela esticou as asas para cobrir os 3 filhotes enquanto dormiam. Era um gesto de cuidado puro que emocionou tanto Adrian quanto os pesquisadores. Com o passar das semanas, os filhotes de lobo começaram a se tornar mais ativos. Seus olhos estavam completamente abertos e eles já exploravam com curiosidade crescente os arredores do ninho improvisado no sótão do celeiro. Sierra, sempre vigilante, ajustava suas estratégias constantemente para mantê-los seguros. Um dos filhotes, mais destemido que os outros, foi o primeiro a testar os limites do espaço. Ele rastejava em direção às bordas do sótão, atraído pelos raios de luz que atravessavam as frestas da madeira envelhecida. Em uma noite, as câmeras captaram Sierra descendo rapidamente, agarrando-o com delicadeza pela nuca com o bico e trazendo-o de volta ao ninho. O comportamento, nunca antes documentado em falcões, parecia combinar sua habilidade predadora com um cuidado maternal mais comum entre lobos ou felinos. Isso é absolutamente revolucionário, comentou o Dr. Caldwell durante uma reunião com a equipe. Ela está incorporando comportamentos maternais de outra espécie e criando um método híbrido de cuidado. É algo que nunca imaginamos ser possível. Enquanto isso, outro filhote mais enérgico brincava incessantemente com pedaços de feno e pequenos restos de carne trazidos por Sierra. Ele mordiscava e arranhava, simulando as brincadeiras típicas de jovens lobos na natureza. O terceiro filhote, mais reservado e cauteloso, permanecia perto de Sierra, observando os irmãos com olhos atentos, mas raramente se afastando do calor das asas protetoras dela. Com a crescente mobilidade dos filhotes, surgiram também novos perigos. Em uma noite silenciosa, um dos filhotes conseguiu escapar do sótão, descendo pelas tábuas desgastadas do celeiro. Ele tropeçou em um feixe de feno e parou, desorientado, no meio do chão da estrutura. Sierra reagiu de imediato.
As câmeras captaram seu voo rasante até o filhote, suas asas abertas em uma postura defensiva, bloqueando-o da entrada do celeiro, onde o vento frio soprava. Tom, que ouvira o barulho e fora verificar, congelou ao perceber um coiote rondando a entrada. "Adrian, venha rápido!" gritou ele, segurando uma lanterna com firmeza. Sierra soltou um chamado agudo que ecoou por todo o celeiro, um som mais próximo de um grito de alerta do que de um canto típico de falcão. O filhote permaneceu imóvel, mas o coiote avançava com cautela. Antes que Adrian ou Tom pudessem intervir, Sierra lançou-se contra o intruso, voando em círculos rápidos e golpeando-o com suas garras afiadas. O coiote recuou, confuso e intimidado pela investida inusitada. "Ela salvou ele", murmurou Tom, atônito com o que havia acabado de testemunhar. Adrian pegou o filhote cuidadosamente e o devolveu ao ninho enquanto Sierra retornava ao sótão. Ela estava visivelmente exausta, mas não se afastou dos filhotes, envolvendo-os novamente em suas asas protetoras. Depois do incidente, Sierra tornou-se ainda mais protetora e começou a introduzir novos comportamentos. Durante as gravações, os pesquisadores notaram que ela usava movimentos cuidadosos do bico para estimular os filhotes a mastigar, como se estivesse ensinando-os a lidar com pedaços de carne maiores. Um dos filhotes, mais curioso e ágil, foi o primeiro a aprender, mordiscando com mais vigor depois de observar os gestos de Sierra. "É como se ela estivesse ensinando técnicas de sobrevivência à sua própria maneira", comentou Adrian. "Ela não apenas protege, ela educa." Os filhotes também começaram a imitar Sierra. Um deles, particularmente atento, observava os movimentos rápidos dela enquanto voava pelo celeiro e tentava replicá-los, saltando de pequenos feixes de feno como se quisesse alcançar o céu. Embora ainda fossem incapazes de voar, era evidente que estavam incorporando elementos do comportamento de Sierra em suas brincadeiras, aproximando-se cada vez mais das habilidades que precisariam para sobreviver por conta própria. Com o passar dos meses, os filhotes de lobo cresceram rapidamente. Suas pernas, antes frágeis, agora estavam mais fortes, permitindo que explorassem o sótão com segurança. Eles começaram a desenvolver brincadeiras que simulavam caçadas, às vezes organizando emboscadas desajeitadas contra pedaços de feno. Outras vezes se aventuravam mais longe, investigando os limites do espaço. Sierra, por sua vez, parecia compreender que seus filhotes adotivos estavam se aproximando do momento em que precisariam se virar sozinhos. Seu comportamento mudou. Em vez de apenas trazer comida, agora ela espalhava pequenos pedaços estrategicamente pelo sótão. Era como se ela estivesse desafiando os filhotes a localizar e caçar o próprio alimento. Adrian e o doutor Caldwell acompanharam o comportamento com fascínio. "Ela não está apenas cuidando deles", comentou Caldwell enquanto ajustava uma das câmeras. "Ela está os preparando." Esse é um nível de adaptação que raramente vemos, até mesmo em interações dentro da mesma espécie. O momento mais marcante aconteceu em uma manhã clara de primavera. Um dos filhotes, guiado por sua curiosidade e espírito aventureiro, desceu do sótão novamente. Desta vez, os outros dois o seguiram, hesitantes, mas determinados. Sierra os observava de uma viga alta no celeiro, sua silhueta destacada contra a luz do sol nascente, enquanto os pequenos farejavam o chão, explorando o mundo ao redor sem saber exatamente o que procuravam. Adrian e Tom estavam na sala de monitoramento, assistindo às imagens das câmeras com atenção. Na tela, os filhotes avançaram cuidadosamente até a entrada do celeiro, onde folhas secas cobriam o chão. Foi então que o mais ousado notou o movimento de um pequeno rato correndo entre as sombras. Ele se lançou sobre o animal com um salto desajeitado, assustando-o mais do que capturando. "Olha isso", disse Tom, inclinando-se para mais perto do monitor. Sierra reagiu imediatamente. No vídeo, ela desceu em voo rápido e pousou ao lado do filhote. Eles observaram enquanto ela inclinava a cabeça, pegava o rato com o bico e o soltava novamente, como se estivesse oferecendo outra oportunidade para que eles aprendessem. O segundo filhote, mais ágil, capturou a presa com um movimento firme de suas patas, enquanto o curioso observava atentamente. O terceiro, ainda um pouco mais reservado, permaneceu afastado, analisando cada detalhe da interação. "Isso é incrível", sussurrou Adrian. "Ela está literalmente ensinando técnicas de caça." Ele ajustou o ângulo da câmera para garantir que não perdessem nenhum detalhe do comportamento inovador de Sierra.
Nos dias seguintes, os filhotes começaram a explorar mais o celeiro e seus arredores. Durante suas pequenas expedições, eles mostravam diferentes abordagens. Enquanto um liderava com confiança, os outros dois testavam objetos encontrados pelo caminho, transformando-os em brinquedos improvisados. Sierra continuava monitorando cada movimento, sempre pronta para intervir caso algo saísse do controle. Sua vigilância era impressionante, com voos circulares ao redor do celeiro e chamados específicos que guiavam os filhotes de volta para áreas seguras. Tom, cada vez mais apegado à família em comum, decidiu construir um pequeno abrigo ao lado do celeiro para protegê-los durante as noites frias. "Eles já não são apenas filhotes", comentou ele enquanto observava um dos pequenos brincar com uma folha caída. "São parte disso aqui, parte de algo muito maior." Quando o verão chegou ao fim, Adrian e o Dr. Caldwell concluíram que os filhotes estavam prontos para viver por conta própria. A decisão não foi fácil. Durante semanas, a equipe monitorou seus comportamentos, verificando se eram capazes de caçar, se proteger e trabalhar juntos como uma alcateia. Ao mesmo tempo, consultaram especialistas em reintrodução de espécies e buscaram um habitat ideal. Após muitas reuniões e análises, encontraram uma reserva natural protegida, afastada de áreas urbanas e rica em recursos naturais, onde os lobos poderiam prosperar sem interferência humana. No dia da soltura, a equipe se reuniu antes do amanhecer. Os filhotes, agora quase do tamanho adulto, foram sedados levemente para o transporte. O veículo estava equipado com caixas de transporte especialmente projetadas, garantindo segurança e conforto durante a longa viagem. Sierra, como de costume, observava a movimentação à distância, seus olhos atentos seguindo cada movimento enquanto os filhotes eram carregados. A viagem para a reserva levou quase um dia inteiro. Durante as paradas, Adrian verificava os sinais vitais dos filhotes, garantindo que estivessem calmos e saudáveis. O silêncio no veículo era quase reverente, quebrado apenas pelo som do motor e pelo ocasional bater de asas de Sierra, que seguia o caminhão à distância, mantendo-se visível em quase todos os momentos. "É como se ela soubesse para onde estamos indo", comentou Tom, olhando pela janela enquanto a silhueta do falcão cortava o céu, como se estivesse guiando o caminho. Ao chegarem à reserva, a equipe descarregou cuidadosamente as caixas de transporte em um ponto estrategicamente escolhido, uma área rica em presas pequenas e próxima a um riacho que servia como fonte de água. Os filhotes começaram a despertar lentamente, farejando o ar e reconhecendo o novo ambiente. Sierra desceu de uma árvore próxima e pousou em uma rocha elevada. Os filhotes, ainda grogues, voltaram seus olhares para ela. Por um momento, o ambiente ficou suspenso no tempo, como se ela estivesse transmitindo um último encorajamento silencioso, impulsionando-os a explorar o território à frente. Com passos hesitantes no início, os filhotes começaram a se mover. Logo, seus movimentos se tornaram mais firmes, e eles avançaram juntos, farejando o chão, marcando as árvores próximas e reconhecendo o território como seu. Sierra, em círculos largos pelo céu, acompanhava cada passo, observando em silêncio. Adrian, Tom e o Dr. Caldwell ficaram imóveis, absorvendo o momento. Havia algo profundamente simbólico naquela transição, um rito de passagem natural e poderoso. Os filhotes continuaram explorando, enquanto Sierra desceu em um voo rasante, quase tocando o solo. Em seguida, subiu novamente, executando um mergulho rápido e uma manobra graciosa, como uma despedida silenciosa. Por um instante, os filhotes pararam e olharam para o céu, acompanhando os últimos movimentos de Sierra, antes que ela desaparecesse no horizonte. O silêncio tomou conta, profundo e carregado de significados. Os filhotes seguiram adiante, unidos, movendo-se como uma verdadeira alcateia. Enquanto o grupo desmontava o equipamento, ninguém falou de imediato. O Dr. Caldwell, por fim, olhou para a floresta que engolia os lobos e respirou fundo. A transição estava completa. O legado de Sierra estava agora com os filhotes, que partiam para viver a história que haviam começado juntos. Adrian, por sua vez, fechou o caderno onde registrava a última entrada. A memória daqueles meses ficaria para sempre com ele, não apenas como uma curiosidade científica, mas como um testemunho de que a natureza é mais complexa, profunda e surpreendente do que ele jamais poderia imaginar. Agora, imagine uma menina, paralítica de nascença, vivendo em uma pequena cidade coberta por neve, quando de repente seu pai adota um cachorrinho Labernese. Em um Natal cheio de expectativas e mistério,
Esse fiel companheiro promete ajudá-la em algo inacreditável, desafiando todas as probabilidades e ceticismos de médicos e vizinhos. O que essa relação entre uma menina de 2 anos e um filhote de Labernese desencadeará que pode mudar a vida de uma família inteira? O que acontece nessa história é surpreendente. Você não vai querer perder momentos de superação, amizade e esperança em meio ao frio invernal de Montana. Está pronto para viver cada emoção dessa jornada tocante? Clique agora no vídeo que aparece na sua tela e venha comigo conhecer essa inspiradora história de transformação. Histórias surpreendentes estão sempre a um clique de distância. Te vejo no próximo vídeo.